Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Todo Dia News, primeira edição. Confira os destaques desta quinta-feira, dia 17 de novembro. Discriminação. Alunos são expulsos de escola após mensagens racistas e também nazistas. Pelas redes sociais, veja também, pelas redes sociais, a direção aí da escola, né, tomou as providências para o afastamento dos alunos. E veja também, democracia participativa. O Rio de Janeiro é o primeiro estado a aprovar uma lei de iniciativa popular. E ainda, dislexia. Mais de 8 milhões de brasileiros têm dislexia. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E como eu faço rotineiramente, convido você a nos seguir nas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e Quai, onde estamos presentes com a mesma nomenclatura, tvtododia.oficial. É bem simples, é bem fácil para você nos seguir. Vá até lá, dê o seu curtir, o seu seguir, o seu inscrever, né, para que você seja notificado sempre que entrarmos no ar e assim você não perde nenhum momento da sua programação favorita. E também nós temos a nossa presença na internet através do portal da Rede Todo Dia, o tododia.com.br, onde você encontra as notícias sobre a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado, o nosso país, as notícias internacionais, tudo produzido por uma equipe de jornalistas profissionais com isenção e imparcialidade. E lembrando a você que para participar do Todo Dia News, primeira edição, basta enviar a sua mensagem de texto para o WhatsApp que aparece na sua tela, 992388799. E, dito isso, vamos começar então o nosso jornal, trazendo aí neste primeiro bloco as notícias produzidas pela TV Brasil, as notícias nacionais e também internacionais, e começando por um caso aí muito, mas muito sério e que lamentavelmente ainda vivemos essa realidade, né? Algo que já deveria ter acabado há muito tempo, mas estamos em pleno século XXI e ainda temos que falar sobre discriminação e preconceito. Os alunos de uma escola, um colégio particular, enviaram aí mensagens racistas, homofóbicas e de cunho nazistas e foram expulsos do Colégio Visconde de Porto Seguro, em Valinhos, aqui na região do interior de São Paulo. As mensagens foram denunciadas por um estudante negro de 15 anos e a mãe do jovem registrou ocorrência na delegacia e acompanha as medidas tomadas pela direção do colégio e também pelo Ministério Público. Acompanhe comigo. Racismo, homofobia, referências ao nazismo. As mensagens foram denunciadas por um aluno negro de 15 anos. A mãe dele registrou ocorrência na delegacia e está acompanhando as medidas tomadas pela direção da escola e pelo Ministério Público. Ela acha fundamental que o filho tenha percebido a gravidade da situação. Muitas vítimas de violência têm dificuldade de entender se aquilo é um crime, se aquilo é uma violência, e por isso que a informação é muito importante, né? Então, essas violências, para uma pessoa que tem a identificação com a pluralidade, isso grita, salta aos olhos, você percebe que aquilo é uma violência, porque você está acostumado com a pluralidade do mundo, entender que nem todo mundo vai ter a mesma cor da pele, nem todo mundo vai ter o mesmo sotaque, não vai nascer na mesma região do país e que ainda assim todos merecem respeito. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, só no primeiro semestre deste ano, 610 denúncias para o crime de racismo foram registradas no Brasil. No mesmo período, foram 97 denúncias de injúria racial. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados que mais apresentam denúncias de casos de violação dos direitos humanos. O reitor da Universidade Zumbi dos Palmares afirma que as condenações por racismo no Brasil são raras. Ele acredita que, além da atuação da justiça, é necessário que a sociedade reprove de maneira mais forte as manifestações racistas. É um trabalho de não só conscientização,
mas um trabalho de responsabilização moral e social dessas pessoas. Ou seja, você não vê nas redes sociais, por exemplo, muitas pessoas condenando aquele ato, não é? Elas, no mais das vezes, ou compartilham ou dividem aquela agressão, mas você não vê um grande grupo de pessoas dizendo isso é uma coisa errada, e você e quem faz isso são pessoas que não são bem-vindas na minha convivência. E através das redes sociais, a direção do Colégio Visconde de Porto Seguro disse que repudia qualquer forma de discriminação e que aplica sanções disciplinares, como o desligamento de alunos. Disse ainda que vai fomentar as práticas antirracistas e de respeito à diversidade. E é importante, lembrando aí, denunciar o racismo e outras violações de direitos humanos, e quem sofre ou presencia o racismo pode usar os canais de denúncia do Ministério Público e de delegacias para a formalização desta denúncia. E agora vamos sair desta notícia, de direitos humanos, e vamos aí para uma outra de direitos políticos, de democracia participativa, porque o Rio de Janeiro é o primeiro estado do país a sancionar uma lei de iniciativa popular no âmbito estadual. A lei da ficha limpa, por exemplo, também tem um caráter popular, mas vale no Brasil todo, e no Rio de Janeiro a novidade amplia o uso da compostagem nas escolas públicas, uma sugestão aí que foi realizada por 3 estudantes por meio de um aplicativo de celular. Vamos acompanhar. Em vez de ir para o aterro sanitário, as sobras da merenda viram adubo ecológico. O processo, chamado de compostagem, é realizado há 10 anos por alunos do Colégio Estadual Eric Heine, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Em vez de jogar os restos de resíduos que nós usamos em casa fora, nós também podemos usar na compostagem para ajudar o meio ambiente. Nós trabalhamos com a sustentabilidade, reutilizamos tudo. Os alunos misturam casca de ovos e de legumes com terra, folhas e galhos de árvore. Um mês depois, a matéria orgânica se transforma em um fertilizante natural, rico em nutrientes, usado na manutenção da horta escolar. Para os nossos alunos é muito importante porque eles já começam a entender a visão da sustentabilidade, A importância disso para o meio ambiente. O trabalho voluntário da escola agora é lei. Um projeto de iniciativa popular foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio e determina que todas as escolas públicas da rede estadual tenham, no prazo de 2 anos, composteiras orgânicas para reaproveitamento de sobras da merenda. É a primeira vez que uma casa legislativa aprova uma lei de iniciativa popular. A ideia foi apresentada por meio do aplicativo Legisla Aqui, criado pela LERJ em setembro do ano passado. Com o auxílio da ferramenta, qualquer cidadão pode sugerir uma lei. Em pouco mais de um ano, já foram apresentadas mais de 1.100 propostas. Os temas mais comuns são transportes, seguido por educação. Nós temos uma equipe, que quando a ideia chega, ela analisa, quer dizer, vai identificar, por exemplo, se já existe alguma lei com aquela determinação, se existe um projeto tramitando na casa e, caso não haja, ela é transformada efetivamente numa sugestão e a gente faz contato com a pessoa para ver se aquela tradução que a gente fez é correta e, a partir daí, ela começa a receber apoiamento. A proposta da compostagem é de 3 estudantes de engenharia. Para Severino, que é um dos autores, o aplicativo mostra a importância da democracia participativa. Além de ser um marco, vai influenciar muito novas gerações. Então, todos aqueles alunos que até agora eles não estão parados, eles vão passar a ter essa formação ambiental. Então, é um sentimento de felicidade muito grande que a gente sente por poder contribuir, de fato, na vida do cidadão fluminense. Uma iniciativa muito bacana, muito valorosa, que deve ser incentivado aí para todos os estados, a facilitação aí de canais para o surgimento de sugestões, como essa lei aí de iniciativa popular. E lembrando também que a Americana, aqui na nossa região, é uma das pioneiras por já ter aí um aplicativo que permite à população acompanhar todos os trabalhos legislativos e também apresentar
projetos aí de iniciativa popular. A iniciativa aí feita pela atual gestão, a atual presidência aí da Câmara Municipal, do vereador Tiago Martins, que permite com que qualquer cidadão que tenha aí a sua ideia para a melhoria do município apresente, então, via eletrônica, através de um celular ou através aí de um tablet, qualquer recurso digital, apresente essa iniciativa que depois é levada para discussão nas comissões, comissão de redação e justiça, condição aí de direito econômico e todas as demais aí, onde implicar de educação, se versar sobre educação, e tendo o aval, tendo já todo o parecer favorável, é então levada a plenário para apreciação e votação de todos os vereadores, podendo valer, então, dentro do período aí da vacatio legis, passada a vacatio legis, vir a ser sancionada, vir a ser aí, enfim, promulgada no município. Então, fica aí também a dica, se você tem o desejo aí de colaborar, neste caso especificamente falando da realidade de Americana, que é onde nós estamos e onde eu conheço melhor essa proposta, se você tem então essa sugestão para melhorar o município, você pode ir na loja aí de aplicativo do seu celular, seja plataforma Android ou plataforma iOS, instalar o Câmara de Americana, só buscar lá Câmara Municipal de Americana, você já terá o aplicativo, baixa no seu celular, faz a instalação e você pode submeter a sua ideia para apreciação aí de todos os vereadores. E pegando o gancho, que veio justamente dessa iniciativa que nasceu em uma escola pública, nós vamos continuar a falar sobre educação, mas na verdade sobre uma característica, um transtorno aí que afeta muitos estudantes brasileiros, que é a dislexia. A dislexia é um transtorno que prejudica as habilidades como ler e escrever. E não é algo incomum, pelo contrário, 8 milhões de brasileiros têm o transtorno. E o Dia Nacional de Atenção à Dislexia, que foi aí celebrado na quarta-feira, dia 16, para a conscientização sobre as suas características, sobre os direitos do disléxico. Então vamos saber aí, assim como também divulgar, saber que ela é hereditária e que muitas vezes só é descoberta na vida adulta. Então vamos saber mais detalhes a respeito da dislexia, acompanhando esta matéria da TV Brasil. A Giovana só foi diagnosticada com dislexia aos 11 anos. A demora em descobrir o transtorno fez com que ela quase repetisse a 5ª série, por causa da dificuldade no aprendizado. O transtorno também rendeu situações difíceis com os colegas da escola. Como eu estava no 2º ano, não conseguia ler, não conseguia juntar palavras, letras para formar uma sílaba, não conseguia fazer o básico assim que as crianças faziam, Eu sempre me senti muito afastada e as crianças me zoavam muito, eu era muito tirada de bullying. Uma professora sugeriu que Giovana procurasse uma fonoaudióloga e foi aí que a vida dela começou a mudar. E ela fez alguns testes rápidos ali, ela falou, não, ela com certeza tem dislexia, aquela dislexia bem clássica, aquela pessoa que tem muito atraso na hora de ler, tem muito atraso na parte de interpretação de texto. A dislexia atinge hoje aproximadamente 8 milhões de brasileiros e é um transtorno neurobiológico que pode afetar a leitura, a fala e a escrita. A fonoaudióloga Juliana Morina, diretora-presidente do Instituto ABCD, explica que o transtorno é hereditário. Muitos pais também recebem o próprio diagnóstico quando levam os filhos a uma consulta. A dislexia ela ainda é uma condição pouco conhecida no nosso país. E se ela é pouco conhecida agora, tem muitos adultos que enfrentaram dificuldades escolares e que não foram identificados. Um movimento que é comum é quando o pai vai levar a criança para fazer o diagnóstico e quando o profissional que está fazendo o diagnóstico começa a levantar as questões, faz uma anamnese, um levantamento das queixas, o pai se identifica com essas dificuldades, ele também vivenciou essas dificuldades na etapa escolar e aí é feito um diagnóstico na fase adulta.
E vamos comentar agora um pouco sobre a São Paulo Fashion Week, que ela começou também nesta quarta-feira, dia 16, e é o maior evento de moda do país. A São Paulo Fashion Week ela está em apresentação, digamos assim, até o domingo, dia 20. Mais de 50 desfiles aí vão agitar a capital paulista com ideias e novos conceitos, não apenas em roupas, mas também na sociedade e no meio ambiente. Vamos assistir juntos. A São Paulo Fashion Week chega à 54ª edição com um olhar para a moda que está cada vez mais amplo. Começando com os 2 locais para desfiles, um deles em um shopping de um bairro nobre, o outro num espaço de eventos criado em antigos galpões industriais no bairro Operário da Moca, onde, além dos desfiles, a participação de coletivos artísticos com pessoas negras, indígenas e trans deve transformar a área em uma galeria de arte a céu aberto. Na passarela estarão marcas e estilistas preocupados com a sustentabilidade da produção, novas tendências para um mundo onde o vestir e o agir estão cada vez mais conectados. Reforçando então, o evento ele acontece até o próximo domingo, dia 20. E agora vamos falar sobre a transição de governo, a chamada PEC da transição, foi apresentada nesta quarta-feira na presidência do Senado. E essa proposta está sendo negociada há alguns dias pela equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para garantir a continuidade do pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família a partir de 2023. O texto apresentado pela equipe de transição de governo deverá ser analisado pelos senadores e deputados para ser aprovado. Também nessa quarta, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin recebeu do presidente do Tribunal de Contas da União, o TCU, o ministro Bruno Dantas, 4 relatórios que dão um panorama sobre a situação do Brasil em questão de recursos e de governança. Um desses relatórios aponta 29 pontos críticos que merecem a atenção da próxima gestão por apresentar riscos de fraude e desvios de dinheiro público. Os 31 grupos temáticos criados pelo governo eleito devem agora analisar esses relatórios e verificar a necessidade ou não de ações emergenciais. Vamos acompanhar. Essa proposta deve ser entregue em instantes pelo vice-presidente Geraldo Alckmin à presidência do Senado. A expectativa é que o texto torne extraordinário o orçamento direcionado para o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família a partir do ano que vem. E essa medida vai evitar, por exemplo, que haja um furo do teto de gastos. Alckmin será recebido por Marcelo Castro, que é relator do orçamento do ano que vem, e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, já que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não está na casa, ele participa da COP27 no Egito. É importante lembrar que essa proposta, que esse documento é uma proposta e que esse texto aí precisa ser votado por parlamentares, então precisa partir deles esse texto. Mais cedo, Geraldo Alckmin falou da importância de priorizar a responsabilidade fiscal e de também promover o desenvolvimento social, e vamos ver um pedacinho dessa fala. O presidente Lula, se a gente pegar os seus 2 mandatos, a marca foi a responsabilidade fiscal. Não vai ser governo gastador. Agora, você precisa ter o mínimo para poder, de um lado, garantir a rede de proteção social, ainda mais nesse momento de crise, socioeconômica, e, de outro lado, o funcionamento do Estado. Você não pode parar a obra. Hoje a agenda de transição foi intensa. Pela manhã, Geraldo Alckmin anunciou aí mais 16 grupos de trabalho dos 31 pensados para essa transição. E há pouco, Alckmin encontrou com o ministro do TCU, com o presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas. Foram entregues ao todos a ele 4 relatórios que dão um panorama da situação do Brasil em questão de recursos e também de governança. Um desses relatórios aponta, por exemplo, 29 pontos críticos que merecem atenção no
na próxima gestão por apresentar riscos de fraude ou desperdício de dinheiro público. Outro faz um comparativo entre 6 programas sociais e de transferência de renda e aponta o mais efetivo na redução da fome e da pobreza. E ainda um documento que faz um levantamento detalhado sobre contas públicas e outros indicando como foram administrados aí os recursos nas mais diversas áreas, como saúde, educação, agricultura e segurança pública, por exemplo. Todos esses relatórios vão nortear aí a transição, vão ajudar a entender quais os pontos críticos que merecem mais atenção e se vai ser necessário adotar medidas emergenciais já no início do próximo governo. E continuando a falar aí do governo de transição, mas agora sobre a Conferência Mundial do Clima, a COP27, o presidente eleito, então Luiz Inácio Lula da Silva, discursou nesta quarta-feira na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. Foi o primeiro discurso de Lula fora do Brasil desde que venceu as eleições. No Egito, palco do encontro, Lula afirmou que o mundo precisa combater o desmatamento e as desigualdades entre ricos e pobres. Disse ainda que o Brasil está disposto a sediar em 2025 a edição de número 30 da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Vamos acompanhar. Inovação e tecnologia para incentivar uma indústria que respeite o meio ambiente. Essa foi a ideia apresentada pela Embrapi em um painel na COP27. Um dos pontos apresentados foi o investimento em projetos de inovação industrial sustentável no norte do país. A ideia é potencializar negócios em cadeias produtivas florestais na Amazônia, incentivando a bioeconomia na região. Nós lançamos mais 4 centros de pesquisas para a Embrapi ligados à bioeconomia. Tivemos uma pequena inversão aí na matéria, né? Essa seria a próxima. Pedi para o pessoal aqui da técnica se já localizou a matéria correta para passar. Já? Então, vamos seguir então. Não tem? Tá certo. Então vamos para a próxima, que era justamente a que estava passando, que era a Amazônia vai receber 9 milhões e 600 mil reais para inovação industrial sustentável. E nesta quarta-feira, durante as discussões da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, a Embrapi, anunciou um investimento de 9 milhões e 600 mil em projetos de inovação industrial sustentável na região amazônica. A ideia da empresa é que é ligada ao setor público, é de potencializar negócios em cadeias produtivas florestais, incentivando a bioeconomia da região. Vamos acompanhar. Inovação e tecnologia para incentivar uma indústria que respeite o meio ambiente. Essa foi a ideia apresentada pela Embrapi em um painel na COP27. Um dos pontos apresentados foi o investimento em projetos de inovação industrial sustentável no norte do país. A ideia é potencializar negócios em cadeias produtivas florestais na Amazônia, incentivando a bioeconomia na região. Nós lançamos mais 4 centros de pesquisas para a Embrapi ligados à bioeconomia na região norte. Hoje nós temos 89 centros de pesquisa ligados à Embrapi, agora com esses 4. A coisa tem crescido cada vez mais nessa agenda de sustentabilidade na Embrapi e a gente espera agora poder fazer ainda mais para essa agenda como uma agenda prioritária dentro da Embrapi. A Embrapi é uma empresa ligada ao setor público que apoia a pesquisa tecnológica para a inovação na indústria brasileira. 67% dos projetos de inovação apoiados pela entidade trazem temas relacionados à energia limpa, agricultura sustentável e economia verde. A empresa também apoia a pesquisa para ajudar na indústria agropecuária. O setor tem usado cada vez mais máquinas conectadas de alta tecnologia para produzir mais e sem agredir o meio ambiente. Você tem uma sala de comando e controle, onde vão se comandar essas máquinas que vão poder ter dados, uma série de dados e informações que vão ajudar a produtividade de forma muito grande e melhorar também a questão ambiental. Agora sim, localizado aí a matéria correta e também foi achada, né, a matéria ali do discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na Conferência Mundial das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas.
Este foi o primeiro discurso de Lula fora do Brasil desde que venceu as eleições e feito na COP, que é realizada no Egito, em Sharm el-Sheikh, o palco aí do encontro, onde Lula afirmou que o mundo precisa combater o desmatamento e as desigualdades entre ricos e pobres e disse também, reafirmou ali, que o Brasil está disposto a sediar a 30ª reunião da Cúpula Mundial sobre as Mudanças Climáticas. Vamos agora sim acompanhar esta matéria. Durante pronunciamento na COP27 no Egito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a importância da Amazônia para a segurança climática do mundo e prometeu esforços para zerar o desmatamento na região até 2030. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Lula também propôs uma aliança mundial pela segurança alimentar, pelo fim da fome e pela redução das desigualdades. Pediu a inclusão de mais países no Conselho de Segurança da ONU e cobrou dos países ricos que cumpram a promessa de ajudar financeiramente os menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. O presidente eleito citou ainda uma iniciativa que será apresentada pelo governo no início do mandato. É oferecer o Brasil para sediar a COP30 em 2025, alinhados com os compromissos acordados em Paris e orientados pela busca da descarbonização da economia global. E vamos fechar este primeiro bloco falando aí da missão Artemis. Após uma série de contratempos, a NASA lançou a espaçonave que marca aí o retorno à Lua. Essa missão não tem tripulantes, mas isso deve mudar a partir de 2025. A espaçonave Orion decolou do Kennedy Space Center na Flórida, Estados Unidos. Vamos acompanhar. A espaçonave Orion decolou do Kennedy Space Center, na Flórida, a 1h48 pelo horário local. Madrugada também aqui no Brasil. O evento pode ser acompanhado nas redes sociais da NASA. Pouco antes do lançamento, um vazamento forçou a interrupção do fluxo de hidrogênio líquido na plataforma e um dos radares precisou ser trocado. Esta foi a terceira tentativa de realizar a operação. Na semana passada, o lançamento foi suspenso por conta da chegada da tempestade tropical Nicole no estado. Artemis, na mitologia grega, é a deusa da Lua e irmã gêmea de Apolo, nome das primeiras missões da NASA na Lua. A missão não tripulada é um passo para o retorno de astronautas à Lua 50 anos após os primeiros astronautas terem pisado por lá pela última vez. A previsão é que, a partir de 2025, a NASA envie astronautas para uma estadia perto do Polo Sul da Lua, com uma tripulação que incluirá a primeira mulher e a primeira pessoa negra a pisarem na superfície lunar. E com essas lindas imagens aí do lançamento da missão Artemis, nós vamos então para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos trazendo as notícias da nossa região. Não saia daí, são 30 segundos, logo voltamos. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Estamos de volta e agora vamos direto para o Direto da Redação. E, infelizmente, a notícia não é nada boa, né? Morreu aos 22 anos um jovem barbarense diagnosticado com tumores
na cabeça, pulmão e estômago. Quem nos traz a informação é a repórter Natália Lima. O jovem William Gabriel, de 22 anos, que havia sido diagnosticado com tumores na cabeça, pulmão e estômago, faleceu na madrugada desta quinta-feira em Santa Bárbara do Oeste. Em estado gravíssimo, a família e amigos pediam correntes de orações pelas redes sociais. Então, na última segunda-feira, a namorada de William informou através da sua conta no Facebook que ele havia sido diagnosticado com vários tumores no corpo e estava internado na UTI em estado grave. Mas, na madrugada desta quinta-feira, ele não resistiu e acabou falecendo. William deixou um filho de apenas 3 anos e o velório vai acontecer no velório municipal de Santa Bárbara a partir do meio-dia e o corpo será sepultado às 3 horas da tarde no Cemitério da Paz. Nossos sentimentos a todos da família e amigos de William. Natália Lima para o Todo Dia News. E a Natália agora ela volta para trazer a notícia de que a nossa região começou a vacinar crianças a partir de 6 meses de idade contra a Covid-19. A Americana e Santa Bárbara irão vacinar as crianças a partir de 6 meses com comorbidades contra a Covid-19. Outras cidades da região, como Nova Odessa e Sumaré, já iniciaram a vacinação para este público. A informação é da repórter Natália Lima. Americana e Santa Bárbara do Oeste informaram o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades. A vacina a ser utilizada será a Pfizer Pediatric Baby. Em Santa Bárbara do Oeste, a vacinação começou nesta quinta-feira nas unidades básicas de saúde e não será necessário agendamento. Já em Americana, a imunização terá início nesta sexta-feira e com agendamento nas UBSs dos bairros Jardim Brasil, Parque das Nações, Vila Matiense e São Vito. Para as crianças receberem o imunizante nas 2 cidades, será preciso que os pais ou responsáveis apresentem documentos que comprovem o parentesco e comprovante de endereço atualizado. É obrigatório também apresentar o CPF, caderneta de vacinação da criança e certidão de nascimento ou RG, além da carta médica, exames, receitas ou prescrição médica que comprovem a comorbidade. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigado, Natália. E agora nós vamos para o plantão policial. E este plantão está bem extenso. Nós já começamos falando aí do feriadão que deixou 29 mortos nas rodovias do estado de São Paulo. A informação é do repórter Henrique Fernandes. O Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar divulgou nesta quarta-feira um balanço da Operação Proclamação da República e registrou 29 mortes decorrentes de acidentes de trânsito em todas as estradas do estado de São Paulo, entre sexta-feira e terça-feira. Destas 29 mortes, 7 foram de colisões frontais, 7 atropelamentos de pedestres, 4 colisões transversais e 4 batidas traseiras. De acordo com as informações policiais, durante o período também foram registrados 734 acidentes de trânsito, com 378 vítimas, destas 82 feridas gravemente. Segundo a Polícia Militar, a maioria dos sinistros poderiam ser evitados. De acordo com o boletim divulgado, o Comando Rodoviário intensificou o policiamento nas rodovias paulistas, com 3,4 mil policiais rodoviários nestes 5 dias de feriadão prolongado, distribuídos em mais de 800 viaturas e bases operacionais. O efetivo autuou mais de 1.000 motoristas sob efeito de álcool e apreendeu 763 quilos de drogas. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Obrigado, Henrique. E agora vamos apresentar uma notícia pelo menos estranha, né? Um policial militar matou outro policial militar na zona norte do Rio de Janeiro. Vamos entender como foi através aí da explicação, da narração do repórter Rafael Alves. O cabo Jonas Barretos Santos atirou e matou outro policial na noite desta terça-feira no Rio de Janeiro, em um bar de um condomínio na zona norte da cidade.
Segundo testemunhas, o assassinato teria sido motivado por uma discussão entre as partes. O sargento Sandro Rocha estava no bar com a mulher, o filho de 3 anos e uma vizinha quando foi abordado pelo cabo, que sacou a arma e realizou o disparo. De acordo com a esposa da vítima, Juliana Mariano, o desentendimento começou há alguns anos, quando o cachorro da esposa de Jonas avançou para cima dela e do filho. Nisso, o sargento teria colocado o pé na frente para proteger a família e, em seguida, a esposa de Jonas começou a agredi-los verbalmente. O bar onde Sandro estava com a família era no condomínio onde morava e, segundo testemunhas, ocorria uma festa no salão. Jonas Barretos, após cometer o crime, aguardou a chegada da polícia, foi detido e passou a noite na delegacia de homicídios da capital. Nesta quarta, o policial foi encaminhado para o Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Rafael. E um guarda municipal de folga foi agredido após sair de manifestação em Campinas. Quem traz a informação é a repórter Natália Lima. Um guarda municipal foi agredido por 2 pessoas enquanto deixavam a manifestação contra os resultados das eleições na noite desta terça-feira, próximo à Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. As agressões foram registradas por uma câmera de segurança. O guarda, que estava de folga, participava da manifestação junto com o filho. Então, ao deixar o local, ele foi abordado por um homem e uma mulher que começaram a agredi-lo com chutes e socos. Então, através das câmeras de segurança, é possível ver que o filho da vítima tenta defender o pai usando uma cadeira contra os agressores. O patrulheiro foi socorrido para o Hospital Samaritano com ferimentos no rosto e nos braços. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Campinas, onde todos os envolvidos foram ouvidos e liberados. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigado, Natália. E agora o Henrique Fernandes, ele volta para trazer uma outra notícia de que 2 homens são presos após roubar um carro e bater em muro de igreja. Vamos acompanhar. O 19º Batalhão de Polícia Militar prendeu 2 jovens, um de 19 anos e outro de 24 anos, próximo ao bairro Praia Azul, em Americana. De acordo com as informações da Polícia Militar, eles haviam roubado o veículo modelo Polo cor preta que dirigiam e fugiram de abordagem policial. Na fuga, o piloto perdeu o controle do carro e bateu contra o muro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, na esquina da Avenida José Cordenunce com a Rua Maranhão. Dentro do carro roubado estava mais um homem que conseguiu fugir após a colisão. Os 2 foram presos depois de tentarem fugir a pé também. A proprietária do veículo compareceu à central de polícia judiciária e recuperou seu carro. Segundo a PM, o filho da vítima reconheceu o acusado de 24 anos. De acordo com a perícia técnica, as placas do veículo estavam adulteradas. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Obrigado, Henrique. E agora, então, vamos fazer mais uma pausa rapidinha, um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos trazendo para você oportunidades. Tem uma feira de emprego chegando, mas é daqui a pouquinho. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água.
Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. E como prometido, vamos para as oportunidades. Esta é uma chance para quem está à procura de uma nova oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Nesta quinta-feira, dia 17 de novembro, a unidade do Grau Técnico Limeira está promovendo aí a feira de empregabilidade com mais de 150 oportunidades de emprego e também de estágio. A feira é gratuita, acontece desde as 8 horas da manhã e vai até as 4 horas da tarde. Portanto, você ainda tem um tempinho para correr até a unidade do Grau Técnico de Limeira, localizada na rua Doutor Trajano de Barros Camargo, número 506, no centro da cidade. Os interessados contarão com uma programação completa com workshops e palestras voltadas à temática do evento, serviços básicos de saúde, massagem e recuperação de crédito também são alguns serviços ofertados nesta ação. Nesta edição, a Feira de Oportunidades tem o apoio de mais de 15 empresas participantes e entre elas está o CIEE, o Centro Integrado à Empresa Escola, além da Prefeitura de Limeira, o PAT e também o SEBRAE. Então, reforçando, a Feira da Empregabilidade em Limeira acontece hoje, dia 17 de novembro, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, na Escola Grau Técnico, que fica na rua Doutor Trajano de Barros Camargo, número 506, no centro. Boa sorte a você e desejamos aí que consiga recolocar-se no mercado de trabalho. Agora, nós vamos sair um pouquinho aí da oportunidade e vamos para uma conscientização de saúde sobre diabetes. A doença não tratada é um fator de risco para AVC. A diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz para a produção de energia no organismo. Quase 16 milhões de adultos entre 20 e 70 anos vivem com diabetes em território nacional. Segundo dados do Atlas do Diabetes, da Federação Internacional de Diabetes, até 2030, a estimativa é de que este número chegue a 19 milhões e 200 mil pacientes. No cenário global, ainda de acordo com o IDF, são mais de 536 milhões de diabéticos e o Brasil é o 5º país em incidência, atrás apenas da China, da Índia, dos Estados Unidos e também do Paquistão. Há 6 anos, um servidor público, aí, Aldo Silvestre, de 56, foi diagnosticado com o tipo 2 da doença, a mais comum entre a população. E, nestes casos, há uma resistência de organismo à insulina e, consequentemente, a deficiência na sua secreção. E, assim como ele, as pessoas com diabetes têm maior risco para sofrer um acidente vascular cerebral, o AVC, e isso acontece porque os altos níveis de açúcar no sangue, além de danificar os vasos sanguíneos e os nervos, contribuem para o depósito de gordura nas artérias, o que pode aumentar a probabilidade de ocorrência de um AVC. O diabetes é silencioso, ou seja, é possível que as pessoas não estejam sentindo nada e ainda assim estarem sujeitas aos efeitos da doença. Então, é muito importante que se faça a prevenção. De que modo? Fazendo, aquele exame lá do tiquezinho lá que você dá no dedo, faz a medição da sua glicemia e ali já é um primeiro sinal ali de que você pode ter ou não a diabetes, de como que está a taxa de açúcar no seu sangue. O controle da enfermidade ele é fundamental para se evitar o AVC. E também lembrando que a prática regular de exercícios, os hábitos saudáveis, ter boas noites de sono, evitar álcool, evitar cigarro,
fazer avaliações médicas periódicas, tudo isso ajuda nas medidas preventivas ao diabetes. Portanto, cuide-se. Agora é o momento da Dica News. E nesta quinta-feira, dia 17, a partir das 8h30 da noite, a caravana de Natal da Coca-Cola passará por Americana, iniciando aí o trajeto pela Avenida Antônio Pinto Duarte, e o comboio é composto por 5 caminhões cenográficos e também sonorizados, com a presença de Papai Noel e também da Mamãe Noel, além de outros personagens para celebrar a época natalina. Até às 22 horas, ou seja, às 10 horas da noite, a caravana levará a magia natalina pelas avenidas da Saúde, Paulista, Bandeirantes, o Viaduto Amadeu Elias, a Rua Rio Branco, além da Avenida Brasil, a Avenida Iacanga, encerrando na Avenida Gioconda Sibim. E a TV Todo Dia estará presente, realizando a cobertura deste desfile, com a realização de uma transmissão ao vivo através das nossas mídias sociais, para você aí que, se não puder acompanhar de perto, né, no local, assista de casa ou de onde quer que esteja. Então, fique ligadinho aí nas nossas mídias sociais. Eu até vou pedir para o pessoal da técnica colocar novamente aqui as mídias sociais, que são o TikTok, o Quai, o Instagram, o Facebook e o YouTube, com o mesmo nome, tá? tvtododia.oficial. Então, se você ainda não nos segue, siga lá que você acompanhará então ao vivo aí este momento da realização da caravana de Natal da Coca-Cola. E falando em lazer, né, em distrações, em eventos culturais, o Centro de Cultura e Lazer de Americana, o CCL, recebe neste final de semana, dias 19 e 20 de novembro, o Festival Nipo-Americana, com atrações artísticas, exposições, danças, comidas típicas, bazares e festival de cosplay, como você observa aí nesta fotografia, né? Serão mais de 30 expositores com diversos produtos, incluindo artesanais, e 24 artistas se apresentando durante o fim de semana. O festival é realizado pela Associação Nipo Brasileira, com o apoio da Prefeitura de Americana por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Em 2019, o grupo promoveu a Festa Nipo Brasileira no recinto da FIDAM, e o evento passou a integrar o calendário do município, mas em virtude da pandemia não foi possível realizá-la nos anos de 2020 e 2021. Para este ano, a programação cultural inclui apresentações de grupos de dança típica japonesa, música brasileira e japonesa e de taiko, um instrumento de percussão, além de food trucks com opções da culinária nacional e japonesa, workshop de produtos japoneses, a apresentação de coral, a oficina de origami e a exibição de kokedama, que são aqueles arranjos florais muito bonitos aí que vêm da cultura japonesa. A entrada para participar do Festival Nipo Americana é 1 quilo de alimento não perecível, que será encaminhado para o Fundo Social de Solidariedade para a doação às famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, além de se divertir, de conhecer uma cultura muito diferente da nossa, você também ajuda a muitas famílias que passam por necessidade. E lembrando que o CCL ele fica localizado na Avenida Brasil, 1293, no bairro Jardim, São Paulo. E o telefone para você tirar alguma dúvida é o 3408-4800. As informações, então, elas são encaminhadas, são realizadas, são prestadas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, através deste telefone que eu vou repetir para você, é o 3408-4800. E, finalmente, chegou o momento de conhecermos aí a situação do clima para a nossa região. Como estará o tempo para esta quinta-feira, dia 17? Vamos ver. A nossa quinta-feira começou aí com um tempo estável, com sol em praticamente todas as regiões paulistas, e o sol, então, predominou nas regiões nesta quinta e também
continuará predominando amanhã, sexta-feira. Então teremos aí uma sexta muito aproveitável para quem aí quiser aproveitar também à noite, né? Aproveitar o fim da tarde para o happy hour, estará totalmente favorável. Essas condições devem se manter aí por conta da presença de uma massa de ar seco e no sábado o tempo começará a ter algumas mudanças com possibilidades de chuva, mas apenas na região noroeste do estado de São Paulo. As temperaturas estáveis dentro da média, variando entre mínimas de 22 graus centígrados e máximas de 34, 32 graus centígrados para a nossa região oeste. A umidade relativa do ar poderá atingir valores abaixo dos 30%, sobretudo na nossa região, diminuindo nas demais regiões pela manhã. E para a Americana, o que nós teremos? Teremos aí temperatura mínima de 18 graus, máxima de 31, e esta condição de chuva é a mesma para toda a região. Não há possibilidade de chuva, segundo nos informa o CEPAGRE. Continuando para Sumaré, mínima de 14, máxima de 31. Campinas, com mínima de 18, máxima de 30. E, por fim, Itatiba, mínima de 14, máxima de 29. Repetindo, sem chance de chuva para esta quinta-feira. Temos mensagens, chegamos ao final aqui já do informativo, agora a parte da nossa participação aí dos telespectadores. Boa tarde, com muita saúde para todos. A família está aí mandando para a gente também uma fotografia do céu, um céu aí com nuvens bem esparsas, né, bem espalhadas, e o sol aí brilhando no meio. Bonita fotografia, Fafá. Muito obrigado. Temos mais alguma? Sim. Boa tarde, Danilo. Eu repudio o racismo. Nós também, viu, Armando? Pode ter certeza disso. Nós também repudiamos o racismo e todo tipo de preconceito, seja ele de cor de pele, de classe social, de etnia, qualquer que seja. Racismo e preconceito é sinônimo apenas de um sintoma: desinteligência. Tá? Nós somos aí pessoas evoluídas, cultas, não é cabido, ainda mais em pleno século XXI, que nós tenhamos esse tipo de atitude. Muito obrigado a todos aí que participaram e a todos de casa que estão nos acompanhando diariamente, escolhendo a Rede Todo Dia para ser o seu canal de informação. O Todo Dia News, primeira edição, fica por aqui. Agradeço muito a todos vocês aí que estão nos acompanhando. Nós nos veremos novamente amanhã, sexta-feira, a partir da 1h da tarde. Convido você a continuar com a nossa programação, que agora ela entra no entretenimento familiar e depois, às 6h da tarde, acompanhar a segunda edição com a Sabrina Furlan. Eu fico por aqui, nos vemos novamente amanhã. Rede Todo Dia, ontem a sua primeira página, hoje a sua primeira tela. Tchau, tchau.